Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 346 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua sexta-feira linda, muito bem informado. Mas antes do resumo de hoje, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, que é muito importante. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa subiu 0,12% e fechou aos 115.528 pontos, com um giro financeiro de 24,6 bilhões de reais em um dia muito movimentado. Durante o pregão, a bolsa chegou a cair 2%, porém se recuperou durante o dia após a OMS declarar a epidemia em curso na China como uma emergência global de saúde pública. Nossa, como assim? As ações estavam caindo 2%, se recuperaram por conta da OMS declarar como uma emergência global? Isso não é ruim? Sim, é ruim, mas vou explicar o porquê que a bolsa subiu após essa declaração. Primeiro, porque a OMS não tomou nenhuma medida drástica contra a China. Então, tínhamos a declaração da OMS que iria sair ali por volta das 17 horas e havia um receio de que a OMS colocasse barreiras, colocasse ali medidas que poderiam afetar muito a economia, com proibição de viagens. Então, poderia afetar muito a economia, seja na China ou no mundo. Além disso, a OMS enfatizou que teria sido muito pior se a China não tivesse estabelecido um novo padrão de resposta ao surto. Então, ele, apesar de colocar o alerta ali como global, ele deu uma tranquilizada. Os números aumentaram forte ontem, os números vêm crescendo, agora já são 213 mortes e 9.720 pessoas infectadas. No Brasil, o Ministério de Saúde monitora 9 pacientes com a suspeita da doença, ou seja, o mesmo número de ontem, então se manteve isso, né? E nos Estados Unidos teve a primeira transmissão do novo coronavírus. Trata-se de uma pessoa que conviveu com uma mulher de Chicago que tinha viajado para Wuhan. Então, foi a primeira pessoa que trouxe o vírus e transmitiu para alguém dentro dos Estados Unidos. Então, é claro, há uma preocupação. Mas saindo um pouco do coronavírus, vamos falar do mercado hoje, que ele chegou a cair abaixo dos 113 mil pontos por volta das 13 horas, perto do final do pregão, foi onde ele atingiu a mínima ali e ele se recuperou, principalmente no final. E além da mensagem da OMS, que foi positiva para essa recuperação da bolsa, podemos destacar o empenho da China em conter o vírus, que tem sido bem visto pelo mercado. Falando em China, foi divulgado hoje o PMI industrial oficial, que recuou em janeiro de 50,2 para 50, porém em linha com as expectativas. Já o PMI de serviços subiu de 53,5 para 54,1. O que vem ajudando o mercado financeiro global também é a boa expectativa com o resultado das empresas no terceiro trimestre de 2019, principalmente no mercado norte-americano. Aliás, terceiro trimestre não, no quarto trimestre de 2019, que estão saindo agora, tá? A Amazon, por exemplo, registrou vendas recordes no quarto trimestre e o lucro superou as estimativas dos analistas. O lucro líquido foi de 3,3 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 21% em relação ao resultado do mesmo período de 2019. No After Hours, por exemplo, as ações subiram 9,84%. O aftermarket. E hoje, às 20 horas, acontecerá algo muito importante para a economia mundial, mas que só deve ter efeitos práticos próximos do final do ano. Vou perder um tempo aqui que eu acho importante para falar disso, que é a saída do Reino Unido da zona do euro, mais de 3 anos e meio depois de ter decidido pelo Brexit em um referendo lá em 23 de junho de 2016. Uma grande novela, né? Durante 11 meses, os países passarão por um período de transição, com muitos detalhes que serão ainda negociados, como circulação de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia, se continua, o que muda, permissões de residência e trabalho para europeus no Reino Unido e britânicos na União Europeia, comércio entre Reino Unido e União Europeia, tarifas de importação, livre circulação de mercadorias, questões de segurança, compartilhamento de dados de segurança, licenciamento e regulamentação de medicamentos e circulação de alimentos. Todos esses temas serão tratados aqui nos próximos 11 meses. Hoje o Reino Unido automaticamente deixa de fazer parte das instituições políticas europeias, com o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, não tendo mais direito a voto.
esse é o principal efeito prático, porque o Reino Unido manterá muito dos benefícios e obrigações de estar na União Europeia durante esse tempo. Os britânicos não serão mais cidadãos da União Europeia, mas eles vão poder viajar pelos países do bloco e com a mesma liberdade de antes. As realidades do Brexit, mesmo o impacto dos Brexits, ficará mais nítido próximo do final do ano, o impacto dessa saída do Reino Unido da zona do euro. Essa saída às 20 horas no horário de Brasília. O Santander comprou mais 40% do Bancolé por 1,6 bilhão de reais, ficando com a totalidade das ações da instituição. O Santander já possuía 60%, que foi adquirido em março de 2019, e a aquisição foi por intermédio da Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento, que é controlada pelo Santander Brasil. Das 73 ações do índice, 44 fecharam no vermelho e 29 em alta. As ações da Petrobras subiram 0,31% aos R$ 28,94, mesmo com a queda do preço do barril de petróleo. Já as ações ON subiram 2,08% a R$ 30,99, inclusive foram a terceira maior alta do dia no índice Bovespa. Já as ações da Vale subiram 1,48% a R$ 51,50, assim como outras empresas do setor de siderurgia e mineração que se recuperaram aí com o surto sendo controlado, ou então mecanismos que a China tem criado para controlar o surto sendo bem vista pelo mercado. As ações dos bancos fecharam o dia em alta. As ações Itaú subiram 1,46% a R$ 33,45, mesmo preço do Bradesco. Hoje as ações fecharam no mesmo preço, as ações do Bradesco subiram 1%. Do Banco do Brasil subiram 0,69% aos R$ 49,80 e do Santander subiram 0,75% aos R$ 43,10. As ações do Banco Inter caíram 2,62% a R$ 16,32 e na Nasdaq as ações da XP recuaram 3,57% aos 38,89 dólares. A Magazine Luiza anunciou a compra da estante virtual por 31 milhões de reais. A empresa foi a única a fazer um lance pelo ativo. O leilão foi realizado hoje e as ações recuaram 1,38% a R$ 56,50. Vale lembrar que a estante virtual pertencia à Livraria Cultura, que está em recuperação judicial, e até esse é o motivo do leilão. A maior alta das ações foram de Gerdau e Gerdau Metalúrgica, que subiram respectivamente 2,98% e 2,38%. Já a terceira maior alta foram das ações da Petrobras Ordinárias, que a gente já citou aqui. Já as maiores quedas foram da VEG, caindo 3,35% aos R$ 40,97. A VEG, que é uma das queridinhas do mercado, seguida por Braskem, que estava indo muito bem, mas caiu 3,20% aos R$ 31,80. Aliás, ela estava indo muito bem, mas ela vem sofrendo desde que o JP Morgan reduziu a recomendação para abaixo da média do mercado. Já as ações da Eco Rodovias caíram 2,70% aos R$ 18,36, fechando as três piores baixas do dia. A maior alta da bolsa foi das ações do Mercantil do Brasil Financeiro SA, sigla MERC4, disparando 32,01% aos R$ 16. Já a maior queda da bolsa foi das ações da Bardella SA Indústrias Mecânicas. Aposto que essa você nunca ouviu falar. Sigla BDLL4, que despencou 16,22% aos R$ 15,50. Pois de despencar assim, aposto que você também não quer entender mais sobre essa ação. E o dólar segue sua trajetória de alta por conta das preocupações com o surto do coronavírus e seus potenciais efeitos sobre a economia chinesa e mundial. Nesse cenário, as moedas de países emergentes tendem a sofrer mais. Com isso, o dólar subiu 0,90%, fechou aos R$ 4,25, muito próximo do recorde de fechamento, ou seja, da maior máxima da história. Já o euro subiu 0,78% para R$ 4,69. Hoje, às 10h30, o Banco Central fará leilão de linha de até 3 bilhões de dólares para tentar segurar este dólar. As negociações de contratos de juros fecharam antes da declaração da OMS. Então, a bolsa estava caindo até a declaração da OMS e aí os juros também fecharam antes dessa esperada declaração. Com isso, eram grandes as expectativas para a declaração e os temores com as medidas que poderiam ser tomados.
Lembra que eu falei lá que foi bom a OMS, a declaração da OMS, porque ela não tomou medidas restritivas contra os chineses, o que poderia frear a economia. Mas os DIs não ficaram sabendo disso ontem, vão saber somente hoje, só vão estar no preço hoje. Então, por isso, o DI de janeiro de 2021 subiu de 4,34% para 4,36%, enquanto o DI de janeiro de 2025 subiu de 6,20% para 6,21%. As taxas dos títulos do Tesouro Direto fecharam em alta também, seja nos juros reais ou nos nominais. Destaque para a NTN-B 2050, que subiu de IPCA mais 3,36% para IPCA mais 3,50%, e também para a NTN-F 2029, subindo de 6,62% para 6,69%. Na agenda hoje teremos a taxa de desemprego no trimestre às 9 horas e os dados do setor público consolidado às 9h30. Indo para os Estados Unidos, ainda que a OMS tenha declarado que os surtos de coronavírus é uma emergência global, o tom menos catastrófico adotado pelos membros da instituição agradou aos investidores, que ampliaram compras no mercado de ações no fim da tarde de ontem, como aconteceu aqui no Brasil também. Com isso, o Dow Jones subiu 0,43%, o S&P 500 subiu 0,31% e o Nasdaq subiu 0,26%. Ontem também foi divulgado o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. A economia americana cresceu a taxa anualizada de 2,1%, em linha com a previsão. Indo para as Treasuries, as taxas dos títulos fecharam sem uma direção definida. Destaque para a T-Note para 10 anos, que se manteve em 1,58%, e para a T-Bond para 30 anos, que subiu de 2,03% para 2,05%. Na agenda norte-americana, teremos o PCE de dezembro às 10h30, já às 11h45 teremos o índice ISM de atividade industrial de janeiro e às 12 horas o índice de sentimento do consumidor, quase travei ali em inglês, né? ISM. Na Europa, os índices fecharam predominante em queda, lembrando que as bolsas por lá fecharam antes das declarações da OMS também. Olha a importância, tem o antes da OMS e pós OMS, logo a declaração do OMS vai refletir nas bolsas europeias hoje. Além, é claro, do episódio do Brexit, que também vai estar no radar. O Banco Central da Inglaterra manteve ontem a taxa básica nos 0,75% ao ano em sua primeira reunião de política monetária em 2020. As bolsas caíram ali de 0,70 a 1,40, a 1,50. Frankfurt recuou 1,41%, Londres recuou 1,36%, Paris recuou 1,40%, Milão caiu 1,59% e Madrid recuou 0,71%. Na Ásia, a bolsa de Tóquio está subindo 0,99%, de Hong Kong caindo 0,40% e Seul caindo 1,35%, já a bolsa de Xangai permanece fechada, lembrando, até o dia 3 de fevereiro. O coronavírus também foi um dos responsáveis pela forte queda dos preços dos contratos futuros de petróleo, com nenhum outro dado relevante sendo divulgado ontem. Que pesou foi o vírus, né? O WTI recuou 2,28%, fechou a 52,14 dólares, enquanto o Brent caiu 2,54%, fechando a 58,29 dólares. O contrato de ouro, o OZ1D, subiu 1,40%, enquanto as criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas, com o Bitcoin subindo 0,42%, a Ethereum subindo 4,86% e a Ripple subindo 3,35%. Para finalizar, o IFIX caiu 0,38% e a maior alta foi do fundo de investimento imobiliário Kinea 2 Real Estate Equity, sigla KNRE11, subindo 2,53%, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Pátria Edifícios Corporativos, sigla PATC11, caindo 5,42%. Na carteira Eu Me Banco, quem foi bem foi Via Varejo, que subiu 1,38%, foi mal a ação da Chus, que vem subindo forte, mas ontem recuou 4,01%, lembrando que é uma small cap essa é a mais arriscada aí das ações que a gente tem na carteira Eu Me Banco, mas vem respondendo muito bem, tá bom? E por hoje é só, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, até segunda, até mais, tchau!